Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre a lei de Hess e as suas aplicações dentro da química. Então, em uma reação química, a quantidade de calor que é produzido vai ser constante e independente do número de etapas de reação. Então, este pressuposto aí foi trazido então pelo químico suíço Gerhard Heinrich Hess, ou simplesmente Hess. Então, basicamente, passando esse enunciado aí da lei de Hess para a forma mais clara, a gente tem o seguinte, que a entalpia total de uma reação vai ser a soma das entalpias de reação das etapas em que a reação pode ser dividida. Então, por exemplo, quando eu tenho a reação de combustão do carbono grafite, ou seja, a reação com oxigênio formando CO2, eu tenho uma grande quantidade de energia liberada, uma reação de combustão, então logo eu sei que é uma reação exotérmica, ela libera muito calor. Mas como que eu consigo determinar essa quantidade de calor? Eu posso, então, primeiro, estudar quais são as etapas que ocorrem até essa reação final. Basicamente, então, para chegar nessa reação final aqui, da combustão da grafita, mais oxigênio, então, formando CO2, eu tenho duas etapas que ocorrem. Então, primeiro é a reação do carbono grafita formando o CO, o monóxido de carbono, para depois o monóxido de carbono reagir com oxigênio formando o CO2, o dióxido de carbono. Então, até partir destes reagentes químicos aqui e chegar nesse produto, eu tenho duas etapas diferentes. Então, se eu venho aqui e somo aqui estas entalpias, eu consigo determinar qual que é a variação de entalpia, ou seja, qual que é a variação de calor no processo global. Então, como podemos observar aqui, se olharmos o que temos aqui antes nos reagentes e o que temos após os produtos, podemos eliminar o que está igual. Então, corto aqui o CO e corto o CO. Eu tenho meio O2 mais meio O2. Então, no total aqui no processo, eu tenho uma molécula de O2. Sobrou, então, carbono grafita e o CO2. Então, dessa forma, a gente nota que se a gente somar tanto os reagentes das etapas diferentes de uma reação quanto a entalpia, chegamos, então, na reação global e na entalpia global daquele processo. Mas quais são as aplicações dessa lei de Hess? Então, o primeiro exemplo, nós já vimos que ela permite determinar a entalpia padrão de combustão, ou seja, quanto de calor que é liberado por mol em uma substância que é queimada, em condições padrões. Então, por exemplo, o etanol, quando ele é queimado então, em meio contendo oxigênio, então a gente tem a liberação de CO2 mais água. E a variação de entalpia padrão dessa combustão é de menos 1.368 kJ por mol. Então, combustíveis com uma alta entalpia específica, eles liberam muita energia por grama quando queimam. Então, isso é muito importante, determinar qual que é a entalpia padrão de combustão de uma substância, para ver se ela tem viabilidade ou não para sua aplicação como um combustível automotivo, por exemplo. Então, nessa tabelinha eu apresento os valores de entalpia padrão de combustão, na temperatura de 25 graus Celsius, para diferentes materiais que podem ser utilizados aí. Então, por exemplo, o etanol, como discutimos no exemplo anterior, ele possui aqui uma variação de entalpia de combustão de menos 1.368 kJ por mol. Quando olhamos aqui abaixo, o octano, que é o principal componente da gasolina, apresenta aqui menos 5.471 kJ por mol, ou seja, libera muito mais calor do que o etanol quando consumido 1 mol. Agora, quando comparamos com gramas, então o etanol é uma molécula mais leve, então quando eu queimo ele, eu consumo ele libera 29,7 kJ por grama. Já a gasolina,
a gente tem aproximadamente 48 kJ liberados por grama queimado, né, numa reação de combustão. Então, como a gente pode notar, diferentes materiais têm uma variação, né, de entalpia de combustão muito abrupta. Então, por exemplo, o hidrogênio, o gás hidrogênio, que é um gás extremamente leve, ele também possui uma alta entalpia de combustão. Então, quando eu converto aqui esse valor para entalpia específica por grama, se o gás hidrogênio H2 é muito leve, a variação de entalpia específica por grama queimada é muito alta. Então a gente nota aqui 142, na verdade, kJ por grama queimada de gás hidrogênio. Então por isso que até muito se discute sobre a questão de que o hidrogênio pode ser um potencial combustível do futuro. Mas ainda tem que ser superada a barreira da segurança, uma vez que ele é altamente explosivo. Então, quando a gente vê, por exemplo, notícias falando sobre a vantagem do custo do etanol perante a gasolina, então, basicamente, o que diferencia um combustível do outro vai ser a eficiência daquele combustível. Então, vai estar associado, por exemplo, à capacidade dele de queima, vai estar associado à quantidade de energia liberada, com outros ajustes do motor. Então, por isso que cada veículo vai ter um rendimento diferente com um combustível ou com o outro. Vai depender também não somente da entalpia, ou seja, daquele calor liberado daquele combustível quando queimado, mas também de outros fatores no projeto do motor do veículo. Outra aplicação também da lei de Hess é a entalpia padrão de formação. Vai ser o que? A entalpia envolvida quando eu formo um mol de uma substância a partir dos seus elementos na forma mais estável. Então, por exemplo, se eu quiser calcular também a entalpia de formação, ou seja, qual que é o calor envolvido quando formo uma molécula de etanol, basta eu conhecer a entalpia padrão de cada um dos elementos na sua forma mais estável. Então, com a substância mais estável que a gente tem. Então, a variação de entalpia padrão de formação vai ser sempre a soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Então, como a gente vê aqui o deltazinho, uma dica que eu já dou, toda vez que a gente tiver delta, vai ser uma condição final menos uma condição inicial. Então, por exemplo, aqui numa reação química, qual que é a condição final? É o meu produto. E qual que é a minha condição inicial? São os meus reagentes. Então, assim, a variação de entalpia de formação padrão vai ser a entalpia padrão dos produtos menos a soma da entalpia padrão dos reagentes. Então, para a formação de cada molécula, a gente tem uma energia, uma variação de entalpia específica. Então, por exemplo, para a formação da amônia, a gente tem aqui a variação de entalpia negativa, ou seja, quanto mais baixa a energia do sistema, mais eu vou favorecer a formação desse produto. Já no caso do NO2, o dióxido de nitrogênio, a variação de entalpia de formação é positiva, mais 33,18 kJ por mol. Ou seja, para favorecer a produção desse gás, eu preciso adicionar calor, preciso aumentar a entalpia do meu sistema. A lei de Hess também permite para nós entender qual que é a diferença de entalpia molar entre um sólido e um gás de íons muito separados, que é o que a gente chama de entalpia de rede. Então, pelo ciclo de Born-Haber, a gente consegue então determinar quais são as etapas envolvidas para passar um íon, separado, no estado gasoso, para um sólido rígido, como a gente tem num composto iônico. Então, essa força que une vários átomos em um composto iônico, ela pode ser então predizida a partir do cálculo da entalpia de rede. Então, por isso que a gente tem que diferentes sólidos iônicos apresentam diferentes pontos de fusão, todos altos, Por quê? A gente tem altas diferenças de energia entre estes íons no estado gasoso e esse aglomerado sólido iônico bem compacto. Então, assim, requer uma alta energia para vencer essa
força, né, essa entalpia específica e que a gente tem formando a rede cristalina. É interessante a gente comparar, por exemplo, que a entalpia de rede ela está ligada, por exemplo, à carga, né? Então, quando a gente tem aqui óxidos que possuem cargas, íons com cargas maiores, a gente vai ver que a entalpia de rede vai ser muito mais alta e, consequentemente, o ponto de fusão deles vai ser muito mais alto. Por quê? Tem que superar um valor de energia de rede muito maior para romper as ligações naquele retículo cristalino. E a lei de Hess permite ainda determinar a entalpia de ligação. Então, ligações químicas, elas envolvem fatores energéticos. Então, basicamente, a entalpia de ligação vai ser a diferença entre as entalpias padrões molares daquela molécula XY e seus fragmentos separados, né? X, que é o átomo 1, e Y, que é o átomo 2. Ou seja, quando forma uma ligação entre um átomo e outro, há uma entalpia, uma variação de energia associada a esta. Então, basicamente, a energia de ligação média vai ser qual que é a variação de calor, de entalpia, resultante da dissociação de uma ligação química. Então, cada ligação química ela vai possuir uma energia diferente, né? Uma entalpia diferente. Então, por exemplo, a ligação carbono-carbono ela tem uma entalpia de ligação alta, em torno de 348 kJ por mol. Então, por isso que compostos de carbono são altamente estáveis, né? Já compostos, por exemplo, em que a gente tem uma ligação oxigênio-oxigênio, a gente tem a entalpia de ligação entre dois átomos de oxigênio de 157 kJ por mol. Então, a quebra de uma ligação ela vai ter esse valor, porém vai ser positivo, endotérmico. Por quê? Uma ligação química é uma força entre dois átomos. Então, se eu quero romper essa força, eu preciso fornecer energia. Então, se eu forneço energia, essa ligação ela é rompida. Agora, quando ocorre a formação de uma ligação química, quando uma ligação química é formada, forma-se um sistema mais estável. Então, com isso, energia é liberada, é perdida para o meu meio externo. Então, um exemplinho sobre entalpia de ligação. Então, basicamente, aqui eu tenho a reação do H2, ou do gás hidrogênio, com o gás cloro, formando o ácido clorídrico. Então, notamos aqui que a estequiometria da reação é formada. Então, a gente tem aqui 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 de cloro, 2 vezes 1, 2 de cloro também. Então, se eu for separar nessa reação química a partir de moléculas, representando o modelinho das ligações mesmo. Então, o que eu vou notar aqui? Que eu tenho uma molécula aqui de H2, que eu tenho H ligado a H, mais uma molécula de Cl2, onde eu tenho cloro ligado a cloro. Então, no produto, eu noto que essas ligações mudaram, né? Eu tenho agora duas ligações entre hidrogênio e cloro. Então, iguaizinhas aqui. Então, o que aconteceu? Eu quebrei as ligações hidrogênio-hidrogênio e cloro-cloro, para depois formar novas ligações hidrogênio e cloro. Então, como eu vejo na tabelinha aqui, cada uma dessas ligações químicas possui uma variação de entalpia diferente. Então, quando eu tenho uma ligação hidrogênio-hidrogênio, a variação de entalpia é de 436 kJ por mol. Já a ligação cloro-cloro é de 242 kJ por mol. E a ligação hidrogênio-cloro envolve, então, 431 kJ por mol a sua entalpia de ligação. Então, vamos lembrar da regrinha. Quando eu quebro uma ligação, eu preciso fornecer energia para aquele sistema. Ele absorve energia. Então, vai ter ΔH positivo, ou seja, maior do que zero. Já quando ligações são formadas, como nos meus produtos aqui, a liberação de energia ocorre. Então, tem um ΔH menor do que zero, né? Negativo. Então, vamos lá. Então, primeiro, aqui o que eu noto? Eu tive que quebrar essa ligação HH e essa ligação cloro-cloro. Então,
a entalpia de ligação envolvida aqui nesse processo é positiva, porque essa energia foi absorvida para que a ligação fosse quebrada. Então, a entalpia aqui vai ser positiva, então mais 436 kJ por mol. E a entalpia aqui também vai ser positiva, porque eu também quebrei essa ligação química, então mais 242 kJ por mol. Então, feito isso, a entalpia dos meus reagentes, né, de ligação, eu já consegui aqui extrair. Mas e no caso dos produtos? Então, agora tem uma questão estequiométrica, porque são duas moléculas de um mesmo produto formadas. Então, logo, eu tenho que ter aqui 2 vezes para indicar que eu tenho duas moléculas com a mesma ligação química. E qual é essa ligação? Ligação HCl, ou seja, ligação entre o hidrogênio e um átomo de cloro. Então, assim, se essa ligação foi formada, o valor de entalpia aqui vai ser negativo, porque quando uma ligação é formada, a energia é liberada, né, para o meio externo. Então, dessa forma, aqui ficará menos 431 kJ por mol. Então, agora é simplesmente somar, porque a variação de entalpia total na formação dessa molécula vai ser simplesmente a soma das entalpias de ligação, respeitando, então, a regrinha dos sinais que eu destaquei aqui de vermelho. Então, somando isso daqui tudo, eu tenho que o ΔH de formação aí do ácido clorídrico vai ser igual a menos 184 kJ por mol. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.